E aí pessoal, professor Gessé na voz aqui. Hoje vamos dar início ao estudo da esticometria e a eletrólise, tá bom? Vamos dimensionar o quanto de material é depositado em uma superfície metálica, por exemplo, em cima de um revestimento e diversas outras aplicações. Então, lá no início do século XX, um físico estadunidense chamado Robert Millikan, ele determinou a carga, tá, elétrica de um elétron, de apenas um elétronzinho só, tá? Porque a massa do elétron é desprezível, mas a carga dele é muito importante. Então ele viu que isso era equivalente, né, a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Esse Czinho aqui é de coulomb, que é a unidade de carga aí estabelecida. Então esse valor aqui bem pequeno, tá, é a carga de um elétron. Então se a gente sabe a carga de um elétron, a gente pode saber também a carga para 1 mol de elétrons, né? A gente sabe que na química 1 mol é esse número todo aqui, né? Ó, 6 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa. Então no caso, aqui como é 1 mol de elétrons, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então em 1 mol eu tenho muitos e muitos elétrons. Se eu sei a quantidade de elétrons em 1 mol e eu sei a carga de 1, eu também vou saber a quantidade de carga que eu tenho em 1 mol de elétrons, tá? Então, é só eu multiplicar essa quantidade vezes a carga de um elétron. E eu chego exatamente a esse valor x aqui, né? 9,6 vezes 10 a 4 coulombs, tá? Então, eu já tenho uma quantidade de carga considerável. A gente pode usar esse valor dessa forma aqui em notação científica ou dessa forma aqui, ó, 96.500, tá? Porque tem as aproximações e a gente chega com esse valor. Então, guarda, essa daqui é a carga, tá? Quando eu tenho 1 mol de elétrons. Então, esse dado aqui é muito importante para você poder fazer a estequiometria, que é a relação entre produtos e reagentes formados. Então a gente sabe que 1 mol de elétrons, né, carrega uma quantidade de carga correspondente a isso, né, 96.500 coulombs. Ela é chamada de constante de Faraday, né? Um Faraday, né, significa 96.500 coulombs em 1 mol, tá? É a quantidade de carga que eu tenho em 1 mol. Aí foi chamada de constante de Faraday, né? Então é a carga elétrica carregada, tá? Entre aspas, né, por 1 mol de elétrons, tá certo? E com isso, né, para calcular, eu trouxe aqui um exemplo do cobre, tá? O cobre aqui está sofrendo redução, né, está ganhando elétrons, e aí eu tenho o cobre na forma metálica aqui no estado sólido, e esse cobre que está aqui no estado sólido, né, ele sai da forma iônica, ó, e vai para o estado sólido, quando ele ganha elétrons. E aí, esse cobrezinho aqui, ele faz o revestimento de peças, né? Por exemplo, tu quer recobrir uma chave com cobre para que ela fique mais bonita, ela fique mais resistente, tá? Resistente à corrosão e tudo mais. E aí você tem essa reaçãozinha aqui de redução que acontece. Então eu tenho uma quantidade de elétrons aqui envolvida, tá? Eu tenho 2 mols de elétrons para reagir com esse cobre na forma iônica aqui 2+, esse cátion, no meio aquoso, para poder chegar até o cobre sólido, que é o meu interesse, que é o cobre metálico. Então, para a gente calcular, né, a massa de cobre, né, que vai ser depositada em cima de uma superfície, por exemplo, uma galvanização, a gente tem que analisar essa reação aí. Então a gente conclui, né, que 2 mols de elétrons são fornecidos pelo gerador elétrico. Então a gente sabe que o processo de eletrólise ele é um processo não espontâneo, tá? E ele necessita de uma fonte de energia. E essa fonte de energia vai gerar esses elétrons aqui, ó, necessários, tá? Então, sabendo a carga, eu também sei a massa que eu vou produzir aqui. Então a gente conclui isso que quando 2 mols de elétrons são fornecidos pelo gerador elétrico, há a formação de 1 mol de cobre metálico, isto é, 63,5 gramas, que é a massa molar do cobre. Então, quando eu tenho essa quantidade aqui de carga, né, de elétrons, 2 mols, ó, de 2 mols para 1 mol de cobre metálico. Então, eu sei que quando eu forneço essa carga aqui, tá, de elétrons, esses 2 mols de elétrons, eu vou gerar quantas gramas de cobre? 63,5 gramas de cobre, tá bom? Por quê? De onde é que saiu, professor, esse número? Lá na tabela periódica. Na tabela periódica eu tenho a massa molar do material metálico, que no caso é o cobre. Então vamos seguir. Portanto, né, se descobrirmos quantos mols de elétrons foram fornecidos pelo gerador durante a eletrólise, uma simples equação, né, sempre por proporção direta, resolve o problema. Então, sendo assim, basta saber qual é a corrente elétrica fornecida
pelo gerador e qual é a duração da eletrólise. Então, eu necessito da voltagem, né, da corrente elétrica, e também necessito do tempo. A eletrólise ela leva um tempo e aí eu vou precisar saber disso. Então, né, a gente tem essa relação simples, que é a intensidade de corrente elétrica I, que é esse valorzinho aqui, é determinada pelo quociente entre a quantidade de carga fornecida, que é esse Qzão aqui de cima, e embaixo eu tenho a variação do tempo. Então, se eu manipular isso daqui, né, se eu passar o tempo multiplicando, eu vou ter aqui o Q de forma isolada, que vai ser igual a minha intensidade corrente vezes o tempo que eu utilizo. Então, quando você vai usar uma bateria, você usa uma pilha na eletrólise, você sabe mais ou menos ali qual é a corrente que ela fornece. E o tempo você calcula, tá? E aí eu vou ter a quantidade de carga. Com isso, né, tipo, a unidade mais usada para a medida de corrente elétrica é o ampere. Normalmente esse izinho aqui, ele vai estar em amperes, que corresponde à quantidade de carga em coulombs fornecida pelo gerador a cada segundo, tá bom? É a quantidade de carga de coulombs, né, em cada segundo. Isso significa amperes. Se a eletrodeposição do cobre sobre a chave de latão, né, vamos imaginar que seja uma chave, a corrente elétrica foi de 3,86 amperes, né? Esse aqui é o teu valor de I. Tudo que está em amperes, né, galera, é o valor de I aqui, ó, tá? Da corrente elétrica. E durou 13 minutos e 20 segundos. Só que tu tem que transformar tudo para segundos, né? Eu coloquei aqui esse valor de exemplo, tá? Então, 13 minutos e 20 segundos, que dá um total de 800 segundos. Então, com isso, eu consigo calcular a quantidade de carga. Eu peguei aqui a carga que eu tinha em amperes e multipliquei pelo tempo. Aí eu cheguei a 3.088 coulombs. Tranquilo. A gente pega esse dado, né, e vai olhar a situação da estequiometria. Você vai para a equação química e vê se está balanceado, né? Está tudo balanceado. A quantidade de carga está a mesma aqui de um lado e de outro. Está zerado aqui, está zerado aqui. Duas cargas positivas aqui, duas negativas aqui. Né? Eu tenho uma carga zerada, então aqui desse lado eu tenho um zero, desse lado eu tenho um zero. Está tudo bonitinho. Então o que eu vejo? Pela equação dada, conclui-se que cada 2 mols de elétrons, ó, é cada 2 mols de elétrons, isso quer dizer 2 vezes 96.500, que é a carga elétrica para 1 mol, mas como eu tenho 2 mols de elétrons, eu tenho que multiplicar esse número por 2. Fornecida pelo gerador, forma-se 1 mol de cobre. Né? Se eu tiver essa quantidade de carga, eu gero 63,5 gramas de cobre. Tá? Porque eu fiz aqui a estequiometria. Daqui para cá, eu gero essa quantidade. Como já sabemos a carga fornecida pelo gerador durante a eletrólise, temos. Então a gente faz uma regra de 3. Né? 2 vezes 96.500 é a quantidade de carga teórica para formar 63,5 gramas de cobre. 3.088 coulombs é o que eu tenho, tá? Durante aqueles 13 minutos e 20 segundos com aquela carga de 3,86 amperes. Eu cheguei nisso. Então eu vou formar aqui desse lado uma quantidade de massa de cobre X, que vai ser depositado. Tá? Se eu tivesse essa condição ideal, eu já saberia que seria 63,5. Mas como eu tenho 3.088 coulombs, eu vou ter uma massa X. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, né, essa massa de cobre aqui, eu vou chegar ó, a 1,016 gramas. É bem pouquinho, né, porque a quantidade de carga aqui é bem inferior à que eu teria aqui para os 2 mols ideal. Tá? Ia dar o dobro disso daqui, ia dar quase 200 mil coulombs, né? Então ia ser bastante carga. Então eu tenho bem pouquinho, então eu produzo uma pouca quantidade de massa de cobre, tá? Que vai ser revestida lá no caso. Então a gente conclui-se que a chave foi revestida de uma película de 1,16 gramas de cobre metálico. Se tu fizer isso na prática, né? Tem que ter todo o cuidado. Se você fizer esse experimento, você vê que a chave, né, ou um objeto, uma superfície metálica, ela vai ficar galvanizada. Ela vai ficar recoberta de cobre, tá bom? Então é assim que você faz os cálculos estequiométricos na eletrólise, tá bom? A gente vai finalizar essa parte teórica agora e eu vou lançar algumas questões referente a esses cálculos que envolvem a estequiometria e a eletrólise, tá? Para a gente poder consolidar nossos estudos. Mas a parte teórica fica por aqui, então a gente se vê na próxima aula e forte abraço.